Olá, hoje é Dia das Mães e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas sobre a maternidade, sobre o ser mãe, né? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a visão bíblica da mãe, né? O que a palavra de Deus nos fala sobre sermos mãe. No livro, na carta de 1 Timóteo, o Senhor nos diz que a mulher será salva pela missão de mãe, se permanecer no Senhor, claro. Então, o Senhor atrela a maternidade, inclusive a nossa salvação, de tão importante que o Senhor considera a maternidade. Hoje pode ser algo que perdeu o valor na nossa sociedade, né? O simples fato de você ser a mãe, mas não é assim que Deus pensa. Deus nos formou para isso, né? E nós que temos o privilégio de termos filhos, temos que saber que fazemos isso para o Senhor, que esses filhos estão conosco temporariamente e devemos servi-los e abençoá-los da melhor forma, da forma que agrada a Deus, para que um dia possamos devolvê-los ao Senhor da mesma forma que um dia Ele nos deu. Então, já que eu vou fazer um vídeo sobre Dia das Mães, primeiro eu vou me apresentar como mãe, né? Eu sou mãe de 3 crianças, a Sofia tem 10 anos, o Murilo tem 7, quase 8, vai completar 8 por esses dias, e o Pedro tem 5, e temos também o Samuel que está no forninho, que estamos gestando com muito amor, né? E eu sempre tive vontade de ser mãe. Minhas brincadeiras preferidas quando eu era criança era ser mãe. Então a maternidade sempre esteve no meu coração. A gente falava de ter filhos e muitos filhos, e o Senhor tem nos dado o privilégio de ter esses filhos. E eu sou muito grata a Deus, porque eu realmente me sinto muito satisfeita, muito feliz nesse papel, nessa missão que o Senhor tem me confiado. Eu peço ao Senhor misericórdia e graça todos os dias, sabedoria para lidar com os meus filhos. Maternidade, sobre medo e sobre culpa, né? Hoje em dia as mulheres se culpam muito e têm muito medo da maternidade, até mesmo antes que ela ocorra, né? Ou no processo da gestação, ou depois que os filhos nascem, e aquele temor, aquela necessidade de ser uma mãe perfeita, necessidade de dar uma resposta social perfeita, certo? E a gente vê que isso é desnecessário, na verdade, né? É natural, a partir do momento que você tem filhos, você ter a maternidade fluindo de dentro de você, né? Você saber cuidar da sua cria, do seu filho. Isso na natureza é comum e no ser humano também é comum isso. Nós conseguiremos com certeza fazer boas escolhas para os nossos filhos, principalmente se buscarmos sabedoria nas fontes seguras, né? Então, esse padrão que existe de maternidade, essa maternidade de rede social, que os filhos estão sempre bem, que a mãe está sempre bem, isso não existe. Como qualquer aspecto da nossa vida, a maternidade, ela é uma estrada de altos e baixos. Existem os dias dos acertos e também existem os dias dos erros, e não tem problema em relação. Claro que a gente não está falando de desleixo, né? De você ser inconsequente, você ser indiferente às necessidades dos filhos. Nós estamos falando disso, né? Mas se você está me ouvindo, muito provavelmente você já é uma mãe que tem buscado ser uma mãe melhor a cada dia. E, gente, a maternidade perfeita não existe para ninguém. Os filhos adoecem, tem o dia que você não dá conta de tudo, tem o dia que você vai fazer uma atividade com criança e aquilo ali não flui como você imaginava que iria fluir. Tem o dia que existe conflito entre os filhos, se você tem mais de um filho. Tem o dia que você perde a paciência também, porque você é de carne e osso.
tem o dia que você vai precisar pedir perdão para os seus filhos por você ter agido de forma errada. Tem o dia que você não vai conseguir ler todos os livros que você gostaria, e você não vai conseguir nem ter feito tudo que você gostaria de ter feito, nem com você, e nem com a casa, e nem com os filhos. Isso é normal. Hoje eu tenho uma consciência no Senhor de que a cada filho que o Senhor me deu, eu tenho me tornado uma mãe melhor, uma mulher mais parecida com Jesus. Porque o Senhor me mostra muitas coisas através da vida dos meus filhos, né? Eu já tive experiência de ver o quanto eu sou teimosa em relação a Deus, através de uma teimosia de um filho meu, e muitas outras coisas. Então, Deus tem acrescentado a nós maturidade, tem acrescentado a nós virtudes, através da vida dos nossos filhos, né? E uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que dizia que não é porque algo deu errado que aquilo é de tudo ruim, né? Então não é porque um dia algo deu errado que a maternidade como um todo é ruim, né? Não é ruim. Os erros, os dias difíceis, eles vão fazer parte, né? Muito maiores são as alegrias, em maior quantidade são os dias de acerto, existe muito mais sorriso do que lágrima, existe muito mais cócegas, brincadeiras, correria dentro de casa, existe muito mais flores nesse jardim, né? Então, devemos aproveitar cada minuto com os nossos filhos, principalmente nós que temos os filhos em casa, pequenos ainda, aproveitar todas as coisas, todas as bagunças, todas as travessuras, todas as brincadeiras, o tempo junto, porque é uma fase e vai marcar a vida deles, vai marcar a nossa. Então, isso enche meu coração de alegria, saber que eu tenho o privilégio de viver tudo isso, né? Mesmo que no final do dia a gente esteja muito, muito cansada, no final do dia a gente pense, nossa, aquilo e aquilo outro eu acabei não fazendo, deixei passar, né? Coisas que se eu não tivesse filho eu muito provavelmente conseguiria ter feito, mas eu me sinto realizada a cada filho que o Senhor me dá. Eu queria falar principalmente sobre esse aspecto do homeschool, que algumas pessoas não conhecem a realidade, né, de uma família que faz ensino domiciliar, que vive isso, e pode fazer um julgamento errado, como se as mães que conseguem fazer homeschool são super mães. Isso não é pra mim, eu jamais daria conta de ter meu filho o dia todo em casa, eu jamais daria conta de ensinar todas as disciplinas que os meus filhos precisam. Então eu gostaria de compartilhar com vocês que não existe super mulher, né? Somos mulheres comuns e não existe superpoder nenhum como critério para que você seja uma mãe homeschool, né? Na verdade, o homeschool ele é muito mais um estilo de vida do que alguém que nasceu separado para isso. Como você pode escolher ter um estilo de vida com uma alimentação saudável, você pode escolher um estilo de vida fitness, você pode escolher esse estilo de vida, de fazer parte de uma família educadora, né? Porque a criança, ela vai aprender junto, a mãe, o pai, todas as pessoas da casa vão aprender juntos como que funciona esse processo, né? E como eu já compartilhei, tem os dias bons e tem os dias ruins, né? A única coisa que você precisa ter é vontade para fazer isso e começar, né? E começar. Então, não existe nada de especial para que você possa se tornar uma mãe homeschool. Não existe. E também o fato de você não ser uma mãe homeschool também não te faz menor do que uma que é, né? Estamos todas juntas, esse aspecto educacional da vida dos nossos filhos, ele é um detalhe. Mas como mãe educadora,
eu me sinto duplamente privilegiada, né? Por saber que o meu filho, os meus filhos, né, estão tendo fonte segura de conhecimento e sabendo também que isso nos aproxima. Quando eu iniciei o ensino domiciliar, a minha filha tinha 3 anos e eu estava num processo assim de parar de trabalhar e ela ficava aos cuidados, né, das avós, numa crechezinha, numa escola. E eu sinto que o homeschool nos aproximou, foi a ferramenta que Deus usou naquele momento da nossa vida para criar um elo que eu quase tinha perdido já, né? Então eu me sentia muito alegre em ver ela feliz em estar comigo naquele tempo, fazer as atividades juntas e me procurar para perguntar as coisas e na medida que a gente teve outros filhos, as coisas foram ficando cada vez melhor nesse aspecto de proximidade, de intimidade, de relacionamento. Então eu vejo como um privilégio mesmo poder estar em casa com os meus filhos e tê-los perto de mim e ver que eu tô participando da vida deles, eu tô vendo eles crescerem. E ainda sobre maternidade, eu queria compartilhar sobre a renúncia, né? Existe um lado da maternidade que as pessoas não gostam muito de falar, que é o renunciar, né? Renunciar o tempo, renunciar muitas vezes a beleza, a vaidade, renunciar a coisas que você gosta e saber que esse investimento na vida dos filhos, ele é um investimento eterno, é algo muito precioso. Você não está investindo em algo que vai passar, você está investindo em pessoas, e pessoas são eternas, né? E o Senhor nos anima e diz que o nosso trabalho não será vão, desde que seja no Senhor, né? Toda semente que cada mãe, que cada pai, que cada familiar coloca no coraçãozinho de uma criança, ela vai gerar frutos no futuro dessa criança, entendeu? Então, esse trabalho árduo hoje, ele pode não dar retorno imediato, né? Mas ele é algo que vai te dar um retorno a longo prazo. Eu tenho muita esperança que tudo o que a gente tem feito pelos nossos filhos como família possa resultar na vida deles adulta, né? Nas escolhas que eles venham fazer, nas pessoas que eles venham a se tornar, no caráter que está sendo formado no coraçãozinho de cada um deles, né? Então é um trabalho para a eternidade, não é um trabalho para ter resultado agora, né? Tem um valor muito maior. Adoro responder essa pergunta. Qual que é a melhor fase, né? Desde que eu tive a Sofia, minha primeira filha, e desde que ela era muito pequena, eu sempre pensava, nossa, essa é a melhor fase. Quando ela estava aprendendo a sentar, era tão fofa, tão gracinha. E eu falava, gente, essa é a melhor fase. Aí quando ela começou a falar, aquilo era muito gostoso. Eu falei, não, essa é a melhor fase. E aí quando ela foi formando frases, aí que ela era a melhor fase. E assim foi tem sido ao longo da vida dela e dos meninos. Sempre é a melhor fase. A melhor fase da vida do filho é a fase que você está vivendo com ele agora, é o hoje, é a melhor fase. Se a sua criança tem 10 anos, a melhor fase é 10 anos que ela vai escrever uma cartinha para você de amor, de gratidão. Se a sua criança tem 8 anos, a melhor fase é agora, que quando ele cai, se machuca, ele te procura, mãe, me ajuda. Se a sua criança é um bebê, a melhor fase é agora, porque não existe sorriso mais incrível que de um bebê. Você tá cansada, você olha para aquele sorriso e tudo fica bom. Então a melhor fase é hoje. A melhor fase é hoje dos nossos filhos, continua sendo. Então ficou difícil responder agora qual que é a pior fase. Mas eu tenho uma resposta para essa pergunta, porque eu acho que para toda mãe a fase difícil com os filhos
é a fase de quando eles estão doentinhos, né? A insegurança que nós somos tentadas a ter, né? E quando a gente olha para um filho doente, a gente vê que não depende de nós, não está no nosso controle a vida dos nossos filhos, que eles não nos pertencem. Então, para mim, a situação mais difícil como mãe é quando os meus filhos estão doentes. Isso é muito difícil. E agora eu queria fazer uma homenagem à minha mãe. Minha mãe chama Luzenira e a avó mais fofa do mundo, a vovó Lu. E eu queria desejar Feliz Dia das Mães, não só hoje, mas eu quero desejar tudo de bom para minha mãe sempre, que ela esteja sempre no Senhor e que ela continue sendo essa mãe e essa mulher maravilhosa que ela tem sido, essa avó dócil, amorosa e querida que ela é. Então, dizer que eu te amo muito e que eu sou a pessoa que eu sou hoje muito devido à formação que vocês me deram, né? O Senhor tem acrescentado virtudes a cada dia, mas com certeza boa parte dessas virtudes Ele usou você, usou meu pai para colocar no meu coração. Um beijo, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um bate-papo, né? E Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão acompanhando.